O universo é regido por 3 grandes energias: a nuclear, a magnética e a gravitacional. Todas elas exercem influência direta sobre os seres vivos. A Terra é um imenso bloco que a todo momento capta e emana ondas magnéticas que circulam pelo planeta. Mas toda essa complexidade está ameaçada. Infelizmente, o avanço da tecnologia, que veio com o intuito de melhorar a qualidade de vida das pessoas, provoca inadvertidamente distúrbios no meio ambiente que causam prejuízos incalculáveis à saúde. Sabe qual foi uma das maiores descobertas do mundo nesse último século? Em 1950, o Instituto Tecnológico de Massachusetts, nos Estados Unidos, divulgou que o planeta Terra perdeu cerca de 50% de sua energia magnética nos últimos 500 anos e continuará a perder num ritmo de 5% a cada século. Sabe o que isso representa? O planeta desenvolve um campo magnético permanente, chamado campo magnético terrestre. E por incrível que pareça, alterações nesse campo provocam nos seres humanos transtornos que trazem os seguintes sintomas: rigidez nos ombros, coluna e nuca, acompanhada de dores fortes, lombalgias sem evidências radiológicas, dores no tórax sem causa precisa, enxaquecas ou dores de cabeça frequentes, vertigens, insônia. E ainda, a carência magnética contribui para o desenvolvimento da arteriosclerose, doença que obstrui as artérias e provoca o infarto, que é a maior causa de mortes atualmente. Contribui também para o desenvolvimento da osteoporose, doença que diminui a massa óssea, deixando a pessoa vulnerável a fraturas e traumas. Esse descompasso que vivemos nada mais é que a resposta da Terra às agressões que o ser humano tem causado a ela, principalmente nas últimas décadas. Vivemos hoje num ambiente poluído. Ingerimos diariamente alimentos processados, água impura, remédios em excesso, frutas e verduras cobertas de agrotóxicos, respiramos ar contaminado. Estamos na contramão do que o progresso da tecnologia prometia, que era a qualidade de vida. As grandes extrações minerais e os constantes desmatamentos florestais têm sido os principais responsáveis pela redução do campo magnético da Terra. O mundo possui milhares de veículos e edifícios de concreto e ferro, elementos que absorvem rapidamente o magnetismo natural da Terra. E a consequência disso, para nós seres humanos, é a redução de energia vital, o que nos torna vulneráveis às doenças e dores crônicas. Então, como resolver esse problema? Em pleno século XXI, médicos e cientistas buscam incansavelmente uma forma de amenizar esses impactos. E depois de analisarem por muitos anos os resultados de inúmeras pesquisas, eles concluíram que o ser humano só irá recuperar o magnetismo que lhe falta através de terapia magnética. Uma prática oriental é a mais nova moda entre esportistas famosos nos Estados Unidos. A terapia biomagnética à base de ímãs. Mas será que espalhar ímãs pelo corpo ajuda mesmo no tratamento de problemas musculares? O que está atraindo os atletas de todos os esportes profissionais americanos são ímãs. O fisioterapeuta do Miami Dolphins usa no time inteiro. O armador Dan Marino está com ímãs no joelho para ajudar na recuperação de uma cirurgia. Os Yankees de Nova York confiam num ímã para sarar o ligamento rompido do meio de campo Bernie Williams. No circuito sênior de golfe profissional, 8 entre 10 jogadores usam os ímãs. Bob Murphy tem 2, 4, 6, 8, 10, 12 agora. No mesmo ritmo vão os amadores e os atletas de fim de semana. Joe Cowick, que dá aula de golfe numa academia de Nova York, já não suportava a dor no ombro quando tentou os ímãs. Alguns dias depois, a dor tinha ido embora. Não conseguia levantar o braço, diz ele. Ainda sinto um depósito de cálcio no ombro, mas a dor se foi. Os ímãs são 200 vezes mais fortes do que os comuns, aqueles usados para pendurar coisas na geladeira.
Aqui nas lojas de materiais esportivos dos Estados Unidos, encontra-se ímãs de todos os tamanhos para dor no pescoço, dor nas costas e até palmilhas. Eles custam de 14 a 89 dólares. Só no ano passado, a indústria dos ímãs medicinais movimentou 1,5 bilhão de dólares no mundo inteiro. Estão no comércio colchões magnéticos, máscaras para o rosto, braceletes, ímãs para dor nas costas, no pescoço. O médico Paul Roche diz que eles ajudam a manter o equilíbrio de energias no corpo. Em teoria, cientistas e adeptos concordam com uma explicação sobre como eles agem no corpo. Os ímãs criam um pequeno campo elétrico que aumentaria a circulação sanguínea na área machucada, diminuindo a dor e o inchaço e acelerando a cura. O argumento dele contra o efeito psicológico é o uso veterinário dos ímãs. Se um cavalo é curado, não seria por autossugestão. Depois de mais de 35 anos de pesquisas, cientistas e médicos descobriram que as terapias magnéticas identificadas eram insuficientes para garantir uma boa qualidade de vida, pois eram periféricas demais. Seria necessário, então, algo mais que revolucionasse a medicina preventiva. E foi aí que se observou que a revolução estava na magnetoterapia pela água. A magnetoterapia é uma das grandes descobertas dos últimos tempos. A tecnologia do século XXI elege a supermagnetização da água como top da ciência para a saúde. Estudos científicos e físico-químicos comprovam a redução dos radicais livres, que a tornam eficaz no uso preventivo das doenças autoimunes. A água supermagnetizada pelo xilocimol, ao reduzir os radicais livres, é uma coadjuvante da saúde e aliada da qualidade de vida. A água supermagnetizada não tem contraindicação. Rebalanceia as funções metabólicas e combate o envelhecimento precoce. Que, aliás, não é novidade, e sim faz parte da milenar cultura oriental. Ela combate mais de 140 tipos de enfermidades, além de tratar o organismo por dentro e por fora. Elimina toxinas, evita a ação dos metais ferruginosos, regulariza a pressão, melhora a circulação, alivia o trabalho do coração, oxigena o cérebro, aumenta a resistência física e imunológica, aumenta a sobrevida, elimina gorduras e resíduos orgânicos da molécula de água e do sangue e melhora o desempenho do sistema excretor. A água magnetizada ainda apresenta excelente efeito diurético. Além de tudo isso, a magnetoterapia combate a ação dos radicais livres, átomos isolados de oxigênio que são muito instáveis, reativos e corrosivos. Eles promovem a oxidação celular, que danifica proteínas, lipídios e também grande parte do nosso DNA. Os radicais livres são um veneno para o organismo, podendo causar doenças degenerativas, inclusive o envelhecimento precoce. As pesquisas mostram que a eficiência da magnetoterapia muitas vezes supera os procedimentos médicos normais, com resultados comprovados e satisfatórios. O INCIP, Instituto Latino-Americano de Ciências e Pesquisas Biomagnéticas, liderado pelo professor Armando José Ossato, desenvolveu diversos estudos sobre aparelhos magnéticos para a água. Os resultados foram divulgados em vários países como China, Índia, Rússia, Japão, Alemanha e Estados Unidos. O Dr. Kumikova, do Instituto de Pesquisas de Hidráulica de Praga, na Tchecoslováquia, mostrou que a magnetização da água facilita a drenagem profunda dos metabólicos tóxicos e age com maior rapidez na regeneração celular. A NASA executou várias experiências para avaliar os efeitos físicos, químicos, biológicos e médicos do tratamento magnético para a água e verificou que enquanto o tratamento químico da água provoca uma significativa taxa de corrosão, no tratamento magnético a corrosão é inexistente. No parecer médico, o Dr. Artênio Olívio Richter afirma que, fazendo a água passar através de campos magnéticos possantes e alternados, modifica-se simultaneamente o sentido e o deslocamento desses campos. A água torna-se então magnetizada e capaz de impedir a formação de microcristais. Cada vez mais a medicina vem utilizando-se do magnetismo para salvar vidas. Vejam o que disse o Jornal Nacional.
Hospitais americanos estão testando o que no futuro poderá ser a solução para doenças de origem neurológica. É uma nova cirurgia de cérebro. Esta americana sofre há 8 anos de convulsões por causa da má formação de vasos sanguíneos no cérebro. Ela se submeteu a uma cirurgia, mas os médicos não conseguiram operar os vasos localizados em áreas difíceis de alcançar. Mas ela tem uma esperança, uma nova técnica que utiliza ímãs para operar os vasos sanguíneos sem abrir o crânio do paciente. A técnica foi desenvolvida por médicos de um hospital em Chicago. Um catéter especial, mais fino e flexível e com um ímã na ponta, é inserido por meio de uma incisão na virilha. Ele segue por uma artéria até os vasos sanguíneos do cérebro. Com a ajuda de computadores e raio-x, o cirurgião produz um campo magnético em volta da cabeça. A técnica permite que o catéter com o ímã alcance vasos minúsculos com precisão. O médico explica que a cirurgia magnética é um enorme avanço, porque vai permitir o tratamento de uma série de doenças de forma menos agressiva para o paciente. Paul Kelsey sofria de diplopia, visão dupla, por causa de uma anormalidade dos vasos sanguíneos. Ele se submeteu à neurocirurgia magnética e conta que em uma semana estava pronto para voltar ao trabalho. Os médicos dizem que em alguns casos o paciente pode deixar o hospital no dia seguinte.